Você quer saber por que todo mundo falava de Furikuri nos anos 2000 e por que esse anime passava em todas as salas de exibição em qualquer evento que você ia? Assiste esse vídeo até o final porque a hype é gigantesca e vai sair novas temporadas. Furikuri é um anime bem curtinho de apenas 6 episódios e ele foi lançado como OVA, ou seja, ele foi lançado direto para vídeo sem passar antes pela televisão nem pelo cinema. Esse é um anime produzido pela Gainax, a mesma que lançou o Evangelion, e foi feito em parceria com a Production IG e a King Records. A direção é de Kazuya Tsurumaki, que anteriormente trabalhou como assistente de Hideaki Anno em Evangelion. E eu tenho que dizer que a direção desse anime é um dos pontos mais fortes da obra. Nada aqui é entediante e os ângulos são incríveis e as cenas de ação são muito foderásticas. E é muito legal como com essa direção ele conseguiu passar o sentimento de inquietação e também de tédio que é muito comum numa cidade pequena como uma base. Já a história é meio complicada. Esse é um anime para você assistir e sentir ele primeiro e só depois parar para analisar. É muito provável que você não vai entender lufas da primeira vez que assistir esse anime, mas com certeza você vai se sentir muito bem, você vai ter aproveitado a jornada e vai querer fazer essa jornada novamente ao longo da sua vida. Furikuri retrata a confusão que é estar naquele limiar entre ser criança e ser adulto, aquele momento onde você precisa mostrar que é mais forte e é decidido, ao mesmo tempo em que ainda quer assistir os seus desenhos animados. É sobre tentar entender o que é a vida dos adultos e perceber ao longo do tempo que na verdade nem eles sabem exatamente o que estão fazendo. É sobre crescer e se aceitar, parando de negar quem você é, ao mesmo tempo que você aceita os seus sentimentos. Nessa história, o personagem principal é o Naota, um garoto que tem apenas 12 anos. O irmão dele foi para os Estados Unidos jogar beisebol, deixando ele para trás junto com seu avô e com seu pai. A ex-namorada do irmão mais velho dele, Mamimi, também ficou para trás e acaba literalmente usando Naota como uma espécie de substituto do irmão. E ela faz isso para tentar lidar um pouco com a solidão, porque ela é uma garota muito sozinha que é considerada um tanto quanto estranha pelos padrões japoneses. Todos eles vivem numa cidade pequena onde nada de incrível acontece. A única coisa interessante nessa cidade é o fato de que no centro da cidade existe uma grande fábrica em forma de ferro de passar roupa, que pertence à Medical Mecânica. E tudo que essa fábrica faz de tempos em tempos é soltar uma grande fumaça que acaba gerando uma forte neblina na cidade. Mas eis que algo incrível acontece que vai abalar um pouco a vida pacata e miserável dos cidadãos de Mabase. É numa Vespa amarela que surge a alienígena Haruko Haruhara. E ela já chega assim, ó, chegando, ela atropela o Naota e dá-lhe uma paulada com a sua guitarra bem no meio da testa do garoto. Com muitas dores e sem saber o que está acontecendo, ele volta para sua casa só para descobrir que Haruko acabou se tornando a empregada da família. A partir daí, ela passa a dormir no lugar onde seu irmão dormia, no quarto de Naota, no topo do beliche. E se isso não fosse estranho bastante, no ponto onde ele levou uma porrada na cabeça, começa a surgir um chifre. E esse chifre começa a aumentar e dele sai um pedaço de robô da Medical Mecânica, bem como um robô com uma cabeça de TV chamado Kant. Os dois começam uma batalha mortal quando Kant é obrigado a ingerir Naota para conseguir os poderes de Atonsky, uma entidade alienígena que tem o poder de roubar planetas. Atonsky facilmente vence a batalha, mas em seguida Haruko tenta roubar o poder dele para si, mas acaba apenas estragando o robô. Kant acaba perdendo os poderes alienígenas e se torna apenas um robô comum, se é que comum é a palavra que você usaria para descrever o Kant. E depois disso, Naota, Haruko, Mamimi e Kant acabam se envolvendo em grandes confusões. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse resumo está basicamente correto. Essa é mais ou menos a história que você vai encontrar em Furikuri. E não, nada faz sentido, mas se você assistir a série, nada vai fazer sentido ainda. Se você assistir algumas vezes, aí sim as coisas vão começar a se encaixar. Talvez. A intenção do anime não é fazer sentido, e sim fazer você sentir as emoções que eles querem te passar. Como o próprio Mother's Basement falou em seu vídeo sobre Furikuri, que eu vou deixar aqui em cima para você dar uma conferida porque é muito legal, uma das principais coisas que a série quer te passar é que está tudo bem em se sentir burro. Mas tudo que eu falei aqui até agora não faria ainda de Furikuri um anime tão bom se não fosse por um pequeno detalhe, que é a trilha sonora fantástica. Toda a trilha sonora desse anime é uma trilha original feita pela banda The Pillows, que é uma banda japonesa. Um anime como esse jamais seria tão bom quanto é se não fosse por uma trilha sonora fenomenal que te fizesse sentir exatamente o que você precisa sentir no momento certo. E The Pillows é a banda perfeita para isso. E se os deuses do YouTube permitirem, você vai estar ouvindo The Pillows durante esse vídeo.
Mas deixa eu te contar o porquê que eu estou fazendo um vídeo sobre um anime de 18 anos atrás. Além do fato de que esse anime é simplesmente maravilhoso e atemporal, nós temos um motivo a mais para fazer esse vídeo, que são as novas temporadas que vão sair. E quem está trazendo o ritmo frenético de Furikuri novamente para as telinhas é o Adult Swim, em parceria com a Production IG, já que a Gainax infelizmente não existe mais. Mas revivals geralmente são ruins e existem somente para fazer mais dinheiros. Então por que diabos você deveria se sentir animado para esse revival? Muito simples, porque eles já estão começando certo desde o início, trazendo The Pillows novamente para o anime. Furikuri Progressive terá 6 episódios e já está passando na TV americana e na TV japonesa. Furikuri Alternative, que é a terceira temporada, terá também 6 episódios, mas ainda não saiu. Ou seja, Furikuri terá o triplo de episódios até o final do ano, porque a terceira temporada sai ali em setembro. Nós ainda não começamos a assistir essa temporada, mas tudo indica que vai se passar também nessa de uma base e que a única personagem que vai aparecer novamente é a Haruko. Se você já começou a assistir Furikuri Progressive, por favor coloca aí nos comentários que a gente quer saber a sua opinião, mas por favor, sem spoilers. E são esses os motivos que eu acho que você deveria assistir Furikuri. Aliás, o anime da primeira temporada nem sequer tem 2 horas e meia, então é muito fácil de assistir como se fosse um filme. E apesar de ser bem antigo, ele já saiu como Blu-ray, então você pode aproveitar com uma boa qualidade. Será que eu consegui te convencer a assistir Furikuri? Se você já assistiu, deixa aí nos comentários, fala quais são as suas partes favoritas. Se você não assistiu, assiste e venha comentar. E se você tiver outras sugestões de animes que você queira ver aqui no canal, por favor, deixa nos comentários que a gente vai considerar com muito carinho. Não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos que também querem ou podem se interessar em ver Furikuri. Aproveita para combinar de assistir Furikuri com eles no fim de semana. E se você não está inscrito no canal, shame on you! Se inscreve no canal, ativa o sininho maroto que aí você vai receber notificações quando lançarmos novos vídeos. E não se esquece que temos um grupinho do Facebook e temos uma novidade que agora nós também estamos no Instagram, então segue a gente lá. Um forte abraço e até a próxima!